Oi, Cris, boa noite. Alex, boa noite. Espero que você esteja bem. Bruna, conseguiu? Boa noite. Oi, José, boa noite. Tá bom, vai lá, Bruno. Boa noite, Alex. Beijo nas crianças, na Lília. Adri, boa noite. Lilian, boa noite. Beijo no Nelson, na Poliana. Boa noite, Carlos. Boa noite. Carlos Wilker. Milton, boa noite. Boa noite, pessoal. Tem uns minutinhos ainda. Eu falei que eu vou começar a live hoje às 7 horas. Eu adiantei um pouquinho o horário. Eu tenho coisas para fazer. Espero que todos estejam bem. É tão gostoso ficar aqui no silêncio, cheio de energia boa. Aposto que tem muita gente aí que tá querendo estar aqui, né, agora. Tenho certeza. Oi, Tabata. Bom, vamos lá. 7 horas. Boa noite, Kati. Dá um beijinho na sua mamãe. Saudades, né? Com certeza. Eu também tô com saudade de todos vocês, viu? Assim que possível, a gente vai dar aquele abraço bem gostoso. Hoje eu vou falar umas coisas que eu fiquei pensando durante a semana. Oi, Sá. Beijo, Isaías. Beijo, boa noite. Alguns pensamentos tomaram a minha cabeça nessa semana. Na verdade, desde a semana passada. Por N situações, né, que você fica vendo, coisas que acontecem com as pessoas, não é sempre comigo que acontece, né, mas daí eu fico fazendo uma reflexão, eu fico pensando, eu fico meditando sobre isso. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre qual é o papel que as pessoas têm na nossa vida. Qual é o papel que as pessoas realmente têm na nossa vida? A gente, quando faz essa pergunta, fica sempre parecendo que a gente está falando só de amores passageiros ou só da família, né? E na verdade não. Na verdade, isso pode envolver toda a nossa vida, tudo. Que papel que as pessoas que entram na nossa vida têm?
Então, eu fiquei pensando muito essa semana sobre essas questões, né? Porque às vezes a gente fica vendo as pessoas falarem coisas, escreverem coisas, até ações mesmo, o jeito como age com as pessoas. E daí a gente fica olhando e fica se perguntando se realmente aquilo é uma atitude que você gosta na sua vida, se você faz, se você se identifica com aquilo. E eu fiquei muito pensativa com relação a essas questões e levei para uma coisa um pouco mais emocional do que uma crítica, muito mais pro emocional. Fiquei pensando mais nessa questão do relacionamento amoroso, nas relações, né? Não só os parceiros homem e mulher, enfim, como a gente se relaciona com o nosso mundo, com as pessoas que estão à nossa volta. Então eu fiquei pensando sobre isso e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês assim, vocês já pensaram sobre o papel que as pessoas ocupam na vida de vocês? Quem entra na sua vida? Você já parou para pensar quem são as pessoas que entram na sua vida? E quando elas entram, quem são as pessoas que permanecem na sua vida? E quando elas saem? Elas saíram por quê? Por que elas saem? Né? Então eu fiquei muito com esses pensamentos e eu quero falar sobre isso hoje. Quem conseguir escrever aqui para mim, eu vou tentar ler e entrar no assunto, tá? Não vou me alongar muito, porque eu quero propor um pensamento. Então eu quero que vocês depois reflitam sobre isso, né? Quando as pessoas saem da sua vida, elas saem por quê? Por qual motivo? Você já parou para pensar? Às vezes também a gente tem aquela coisa, né? Ai, fulano saiu da minha vida porque ele é ruim, ele é cruel, ele fez isso, ela fez aquilo. Enfim, é sempre o outro. Mas e a gente? Qual foi o nosso papel quando essa pessoa saiu da nossa vida? Então, eu fiz umas anotações que eu vou até ler um trecho que eu achei muito interessante, que tem muito a ver com esse assunto, né? Algumas pessoas, a gente luta muito para manter essas pessoas na nossa vida. E mesmo que elas partem para uma outra dimensão, para o Orum, a gente luta para manter a memória delas. A gente luta para que elas continuem vivas na nossa vida. E olha como isso é enorme, olha como isso é gigantesco. Né? A gente lembra do avô, a gente lembra da avó, a gente lembra da bisa, né? Às vezes de um tio, às vezes de uma tia. Eu até conversei com uma pessoa essa semana e a pessoa falou que perdeu um tio quando ele era muito novo e daí fez uma homenagem para o tio. Então veja que importância, né, essa pessoa deve ter na vida dessa outra pessoa. A ponto de ficar a lembrança e ficar lutando para que a pessoa continue viva dentro da vida dela. Né? Então isso é muito interessante. Em contrapartida, tem algumas pessoas que a gente luta muito para deixar para trás. A gente luta bastante para se livrar dessas pessoas, para se desvincular dessas pessoas, né? E com o tempo, obviamente, a gente consegue fazer isso. E nem sempre isso também tem uma ligação ruim, né? Às vezes a pessoa não te fez nada de ruim, mas aquele sentimento te prende e é um sentimento que naquele momento você não quer mais vivenciar. E aí você acaba lutando para se deixar embora, lutando para partir, ou lutando para que realmente essa pessoa vá embora. E eu fiquei com esses pensamentos, assim, o quanto a gente luta para manter as pessoas na nossa vida e para não manter. E são escolhas. Então, algumas elas vão permanecer no nosso coração, elas vão permanecer no nosso sentimento a vida inteira. É como o primeiro amor, né? Aposto que todo mundo que está me vendo aí já viveu um primeiro amor. É como o primeiro amor vai ser sempre o maior amor da sua vida, sempre. E você sempre vai lembrar daquela pessoa. Sempre, infinitamente. E não necessariamente você queira reviver aquela história ou queira ficar com aquela pessoa. Simplesmente o sentimento ele fica, né? Porque dizem aí que quando a gente ama de verdade as pessoas, a gente ama a vida inteira, a gente ama sempre, né? O amor ele não morre, ele muda. O amor ele muda, ele não morre. Então, às vezes a gente ama a vida inteira a pessoa ela tá no nosso coração, mas ela não tá na nossa vida, ela não faz parte mais da nossa vida.
são como amigos, por exemplo. A gente já teve amigo, né, que aprontou alguma coisa, fez alguma coisa, você resolveu se distanciar daquela pessoa. E você ama aquela pessoa, você ama ela profundamente, você só não consegue mais conviver. Então, olha como isso é interessante, como isso é grande, né? Como é tão complexo isso. E por que que essas pessoas estão na nossa vida? E por que que elas não estão? Por que que elas foram embora? Por que que a gente deixou a pessoa embora? Enfim, quero que pensem sobre isso, eu quero propor esse pensamento a vocês. As pessoas, elas sempre vão entrar por uma razão na sua vida. E daí eu anotei umas coisas assim, a pessoa ela entra ou por uma razão, ou por um momento, às vezes você está num momento da vida que você busca aquele tipo de pessoa, ou você está distraído, é por uma distração, né? Você está disperso e você se envolve com aquele tipo de pessoa ou com aquela pessoa. Mas as pessoas, elas permanecem na tua vida por um motivo. E qual é esse motivo? Por que que algumas pessoas permanecem na sua vida e outras não permanecem? Às vezes a gente cria um vínculo tão grande, tão profundo com uma pessoa e essa pessoa não permanece na nossa vida, ela vai embora. Às vezes a gente vai embora da pessoa, né? Às vezes. Mas por que isso? Acredita-se que algumas pessoas entram por acaso na nossa vida. Mas existe acaso na obra divina? Será que existe acaso na obra divina? Eu dei um bom dia há um tempo atrás, faz uns anos na verdade, e ele me veio como memória, uma pessoa compartilhou e era justamente o que eu queria falar, então eu resolvi ler para vocês o que eu escrevi naquele dia. Temos um destino, mas temos o poder da escolha. No nosso destino, cruzamos com algumas pessoas, uns que nos ajudam, outros que são ajudados por nós. E claro, os que nos prejudicam e que prejudicamos. Então, perceba quem você ajuda, de quem você recebe ajuda quando você precisa, quem te prejudica e quem você acaba prejudicando. Seria bom analisar e ter uma consciência sobre isso. Então, olha só. Por que as pessoas entram na nossa vida? Por que as pessoas ficam? Por que as pessoas vão embora? Por que a gente vai embora delas? Tudo tem um porquê, tem que ter uma explicação. Essa explicação, às vezes, ela não é tão óbvia. Às vezes você demora anos para entender o porquê que aquela pessoa fez parte da tua vida. Né? Ela veio te ensinar, ela veio te trazer alguma coisa, enfim. E aí, nesse bom dia que eu escrevi, o que eu quis dizer? Eu quis tirar um pouquinho dessa coisa de a gente é sempre bonzinho, o outro é sempre malzinho, né? Então, você vê que eu falo aqui, ó... algumas pessoas nos ajudam. Então, veja, a gente é beneficiado. E tem outros que a gente que ajuda. Da mesma forma como, às vezes, as pessoas prejudicam a gente, mas a gente também prejudica as pessoas. Pode não ser intencionalmente, às vezes, mas você também prejudica. Então, que papel a gente tem na vida dessas pessoas? E por que a gente também sempre acha que tudo é acaso? Ah, é um acaso. Será que tem acaso na obra divina? Será? A obra de Deus é tão perfeita, é tão magnífica, é tão linda e tudo faz tanto sentido quando você começa a prestar atenção nos sinais e tirar as vendas dos olhos, quando você para de ser cego de si mesmo. A vida ela é tão complexa, ela é tão maravilhosa. Será que é acaso? Será que é só uma coisa, uma pedra que você chutou ali no chão, sem querer? Será que aquela pedra não te ensinou alguma coisa? Eu acho que sim, eu acredito nisso. Eu acho que o mundo é um grande quebra-cabeça. E a gente vai encaixando as pecinhas e no final a gente vê aquele quadro lindo e maravilhoso e a gente fala, nossa, fui eu que fiz isso. Então é nisso que eu acredito. E é isso que eu quero dividir com vocês hoje. É sobre isso. Eu coloquei aqui um trecho da Bíblia
de Eclesiastes, e eu vou ler esse trecho porque eu achei muito pertinente, porque fala sobre o tempo, né? As pessoas sempre falam, o tempo é o senhor da razão, né? Então a pessoa fez alguma coisa para você, você fez alguma coisa para a pessoa, enfim, o tempo é o senhor da razão. E aí, incrivelmente, me veio esse trecho e eu busquei, eu falei, é isso que eu quero falar. Então eu vou ler, tá? Então na Bíblia diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. No tempo de nascer, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo para dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, há tempo de guerra e há tempo de paz. Então olha só que coisa mais maravilhosa, tudo na vida tem tempo, e as coisas têm tempo, e os relacionamentos têm tempo, né? É claro que tem pessoas que a gente vai levar a vida inteira junto. A gente não vai se apartar dessas pessoas, graças a Deus, né? Mas por que também? Porque o tempo, ele foi de fato o senhor da razão dentro daquele relacionamento, dentro daquela amizade, dentro daquele convívio, né? Até às vezes saindo um pouquinho dessa coisa de amor, né? Relacionamentos às vezes no trabalho, tem o tempo, tudo tem tempo. Então as coisas não são por acaso. Você aprende coisas e você ensina coisas, né? E eu coloquei uma coisa aqui que é uma frase de Oscar Wilde que diz o seguinte: há coisas que são preciosas porque não duram. Olha que coisa maravilhosa. Há coisas que são preciosas porque não duram. E são justamente esses relacionamentos ou esse tipo de coisa que ensina pra gente muita coisa. Tem alguma coisa que ensine mais num relacionamento do que o término de um relacionamento? Quando você se divorcia, quando você se separa? Talvez não tenha. É um grande momento de descoberta. Você descobre o outro, suas qualidades, seus defeitos, e você mergulha num universo de informações que são conflituosas no primeiro momento, mas depois você emerge e você percebe que você fala, nossa, eu estava tão errado, né? Eu estava tão enganado. E é aí que você consegue voltar para uma consciência, né? E se melhorar, e se aprimorar como pessoa. Então, tem coisas que são preciosas na vida e elas não duram. E se Deus quiser, o que a gente está passando hoje vai ser um desses momentos, né? Onde o tempo vai nos ensinar e ao mesmo tempo vai passar, mas as lições vão ficar, que é isso que a gente precisa, que as lições fiquem. Tudo que eu aprendi nesse ano de Covid, é isso que a gente tem que pensar. A gente precisa preservar as pessoas que nos encorajam a crescer. Essas pessoas, elas precisam permanecer na nossa vida, né? E te encorajar a crescer não é só ficar te elogiando, porque tem gente que acha que é assim, né? Quando você tem um relacionamento de amizade, de amor, o que for, você tem que ficar elogiando, você tem que ficar passando a mão na cabeça, você tem que ficar o tempo inteiro ali fazendo um papel de anjo, né? Vamos dizer assim. E na verdade não, na verdade as pessoas que mais ensinam a gente são as pessoas que têm a coragem para falar o que a gente realmente precisa ouvir, né? E essas pessoas hoje elas são raras, porque ou elas te ofendem ou elas mentem para você. Não tem muito aquele meio termo de vou falar sem te ofender, sem te magoar,
né? Mas vou falar para te ajudar. As pessoas têm que perceber um pouquinho isso também. E, novamente, por que que algumas pessoas entram na sua vida e ficam? E você luta para que elas fiquem. Até quando elas morrem, você luta para a memória delas permanecer com você. E por que que algumas pessoas, elas vão embora, você vai embora daquelas pessoas, você manda aquelas pessoas para longe? Por quê? E daí, mediante todas essas reflexões, esses pensamentos, eu coloquei uma frase aqui que é o seguinte: e quais qualidades e defeitos do outro fez você mudar? Preste atenção na pergunta. Qual é a qualidade e o defeito das outras pessoas que você observou e fez você mudar? Responde para mim aí, quem conseguir fazer essa reflexão, depois responde aqui no comentário para mim que eu quero muito saber, tá? Eu quero muito ler o que vocês pensaram, o que vocês conseguiram extrair disso. E por final, a frase final que eu coloquei aqui é o seguinte: a vida é um trem e realmente estamos de passagem. E cada passageiro cumpre o seu papel, cumpre o seu destino, que é justamente o que eu acredito, né? Por que que hoje eu tenho amizade com tal pessoa? Por que que eu namoro com tal pessoa? Por que que não namoro? Por que que casei com tal pessoa? Por que não casei? Né? Por que que eu desfiz uma amizade lá atrás e mantive outras no presente? Tudo isso vai fazer com que você tenha um autoconhecimento, sim, gente. Porque as pessoas te ensinam as coisas. Então, quando você olha as pessoas que estão à sua volta, de qualidades e defeitos, você também começa a perceber coisas dentro de você. E a vida é um grande espelho, né? A vida ela é um grande espelho. Então, você começa a ver, às vezes, qualidade nas pessoas que você fala: poxa vida, eu podia ser mais assim. E você começa a se remodelar. Ou você começa a olhar defeitos que às vezes são coisas muito pequenas e que você demora muito tempo para perceber, porque são muito sutis, são coisas extremamente sutis. E aí você começa a perceber e aí você começa a falar: opa, pera, eu não quero ser assim. Eu não concordo com isso, eu não sou assim. E você vai se afastando e tirando lições disso. Então hoje eu vim falar disso, né? Já falei tudo que eu queria falar aqui, porque era essa a mensagem que eu queria deixar. Quem são as pessoas que ficam na sua vida? Quem são as pessoas que vão embora? E quem você é na vida das pessoas? Para pensar sobre isso também. Quem eu sou na vida das pessoas? Eu sou a pessoa que falo, que escrevo bonitinho, que sou uma pessoa legal e tal, mas, né, não faço nada de ação mesmo. Eu sou a pessoa que não ajuda ninguém. Eu sou a pessoa que ajuda todo mundo. Eu sou a pessoa que briga com todo mundo. Eu sou a pessoa que todo mundo briga. Quem sou? Quem eu sou? Façam essas reflexões. Eu acho que isso vai ser muito importante nesse momento. E quando a gente sair de tudo isso, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Essas lições, elas vão ser fundamentais na sua vida, tá? O que eu queria falar hoje, eu já falei. Agora eu vou ver se eu leio os comentários um pouquinho, tá? Pra gente trocar essa... Deixa eu ver. Ah, tô vendo a Mica. Oi, Mica. Beijo pra você, que fiz um post sobre isso. É mesmo? Depois eu vou ler. Me marca lá que eu leio. Eu não vi. Eduardo, parabéns. Felicidades. 20 anos, né? 20 anos é uma idade maravilhosa. Parabéns. Márcio... Meu Xangô, Oxum, minha Oxumzinha, Ricardo Vasco, boa noite. Roberta, meu amor. A Roberta, ela usa sempre uma frase: o tempo é o senhor da razão, e é verdade. André, boa noite. Boa noite, meu filho. Nem sorte nem acaso, eu acredito o mérito está na frente no meu modo de ver. Sim. E aí, falando diretamente comigo, já tô há 2 dias chorando, agora você vem e me explica tudo. Gratidão. Espero que eu tenha te ajudado. Roberta, estou boba com o seu semblante, que olhos brilhantes, que energia maravilhosa. Rô, estou aqui
de Nanã, de Obaluaê, por todos nós. Que Nanã e Obaluaê abençoe a todos nós e que nos livre de toda e qualquer doença, negatividade, coisas ruins. E que, se por acaso a gente ficar doente, que não nos lese, que não nos faça mal maior, tá bom? Boa noite, Érica. Carlos, eu tô devendo muito pra você, que eu fiquei de ver umas coisas, né? Gente, o Carlos, ele fez uma página, tem a página no YouTube e tem a página no Facebook, Carlos Batista Pontos Autorais, maravilhosos. Todo mundo que conhece o Carlão sabe o quanto ele é maravilhoso. Ele é uma dessas pessoas que eu encontrei na vida através de outras pessoas, e é uma pessoa que eu amo e admiro e assim, quero sempre que esteja na minha vida, porque é uma pessoa do bem, é uma pessoa muito boa. Então isso tem tudo a ver com o que eu falei hoje. O Valmir, boa noite, ser de luz, boa noite, meu amor. Tudo e todos que surgem em nossas vidas nunca foi o acaso, existe um motivo e porque somos dependentes uns dos outros, é isso mesmo. Porque no final somos todos um, filhos dos mesmos pais, tudo é aprendizado, fique na luz. Você tem toda a razão, Valmir. As pessoas, elas existem na nossa vida, elas entram por um motivo. Quando essas pessoas entram, às vezes, elas curam a gente de coisas imensas. Com pequenos atos, elas promovem uma cura gigantesca. Outras, elas ferem a gente profundamente. E mesmo a ferida, ela ensina a gente. Ela faz a gente mais forte. Ela educa a gente. Ela dá uma sabedoria que a gente nunca ia conseguir sem o sofrimento, sem a dor. Porque o ser humano, às vezes, ele precisa sentir na pele. Ele precisa sofrer para aprender. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas que me amaram e todas as pessoas que me feriram, porque elas me ensinaram profundamente. Ricardo, salve minha mãe, saudades. Ricardo, meu filhinho postiço, saudades de você, meu amor. Oxalá te abençoe, André. Luiz Carlos Martins, boa noite, meu querido. Iva, querida, boa noite. Tô com saudades. Vamos, assim que der, a gente se vê aqui na CDJ. Andréa Aparecida, se eu não me engano, é Andréa Aparecida Trentini, se eu não me engano. Beijo pra você. Mariana Mendes, beijo. Rita Inês, beijo. Cláudia Andrade, Cláudia, beijo. Linda Cláudia. Marli Moraes, beijo, boa noite. Vilminha, meu amor, boa noite. Vilminha Girassol. Bom, os demais eu falei, né? Marcos, filho do Ogum, beijinho. Leise Damasceno, beijo. Samara, beijo. Isaías, beijo. Os demais já falei. Cleusa, boa noite, minha mãe, Motumbá. Solange Rosa, beijo. Nádia, beijo. Beijo aí todos da sua família. Espero que esteja tudo bem. Fernanda, beijo. Fernanda Calil, linda. Eduardo, perdemos uma parte, chegamos tarde. Vocês vêm depois que eu vou deixar salvo. O Milton falou, o livro A Profecia Celestina apresenta a ideia de não haver coincidências, e sim um destino que devemos cumprir a cada encontro ou desencontro. Sim, eu acredito totalmente nisso. Eu acredito que as pessoas, elas entram na nossa vida para curar a gente, para ensinar a gente. E até, como eu acabei de falar, no ferimento, elas ensinam e elas educam. As pessoas, elas têm um papel, sim, a desempenhar. Por isso que, às vezes, grandes histórias de amor, por exemplo, elas acontecem do nada, né? Com histórias, às vezes, bizarras, às vezes, fantásticas. Porque tudo tem um plano, tem um plano divino, como a gente escutou aqui na casa pelo Exu da casa essa semana. O mundo é feito de uma teia e essa teia, ela se comunica, e aí tem várias situações que ocorrem naquela teia e a gente passa por aquilo e se transforma. Então, sim, eu acredito nisso também. Não é coincidência as coisas, eu acho que as coisas não são coincidência.
A gente sim tem algo a cumprir, tanto encontrando quanto desencontrando pessoas. Eu tenho várias histórias, gente, fantásticas de coisas que já me aconteceram, assim, que, por exemplo, eu vou contar uma que não é tão íntima, né? Pessoas de 10, 12 anos atrás que não sabiam da minha espiritualidade, não sabiam de nada disso, eu não tinha esse tipo de conversa com a pessoa e não falava mais com a pessoa um tempão e assim não tinha contato e aconteceu umas coisas horríveis na vida da pessoa, a pessoa que ela ligou fui eu. Você acredita? E daí a própria pessoa falou pra mim, eu não sei nem por que eu tô te ligando, mas eu senti que eu tinha que te ligar. Então você vê, não sabia da espiritualidade, então me ligou por quê, se eu nem tinha tanto contato, né? Então sim, a gente tem papel a cumprir na vida das pessoas. E a gente como umbandista, a gente tem a mais, porque a gente ainda tem um papel espiritual. Então, que imagem você passa para as pessoas com quem você convive? Que coisas que as pessoas extraem de você, né? Eu acho, sabe, que às vezes a gente, por mais que a gente fosse ficar magoado, eu acho que às vezes tinha que ter um questionário onde a gente distribuísse para as pessoas próximas e as pessoas fossem lá responder a verdade, né? E daí a gente podia ler e ver o quanto a gente está acertando e quanto a gente está errando, porque eu acho que algumas pessoas elas iam se surpreender muito, muito. Tanto para o lado positivo quanto para o negativo. E talvez isso fosse ajudar muito a pessoa. Talvez isso fosse fazer a pessoa crescer. Então, eu também não acredito que exista coincidência. Eu acredito sim que tem missões que a gente cumpre. Que a gente faz esse papel na vida das pessoas. O José. José, meu filho de Oxalá. Boa noite, beijo, Jeane. Costumo dizer que a maior prova por qual passamos nesta vida terrena é aprender a conviver com outras pessoas. Completamente. Completamente. Conviver é a coisa mais difícil que tem. É muito difícil, gente. E que se você tem um papel como o dirigente de Umbanda tem na vida da pessoa, o sacerdote, ai, é bem difícil, viu? Você tem que levar muita coisa em consideração, né? A mãe Cleusa acho que pode até falar também, mais do que eu, com toda certeza, né, minha mãe? É muito difícil ser dirigente. Você tem que ajudar as pessoas, mas você tem limite para falar. E às vezes você quer ajudar mais, mas aí você sabe também que não adianta, que a pessoa tem que às vezes aprender sozinha. É bem difícil. O André, o que me ajudou muito a enxergar meus defeitos foi prestar muita atenção em como as pessoas não se importam com os compromissos em cumprir responsabilidades e horários. Só observando se aprende também. Eu aprendi a atrair meus semelhantes e quem não me convém, o afastamento é natural. Nada é por acaso nem sorte, sim. A gente joga muito na conta do acaso e da sorte, mas eu acredito sim que tudo é um grande destino. A Fernanda falou, algumas pessoas aparecem em nossas vidas para nos libertar. Fantástico comentário, sim. Sim, algumas pessoas aparecem na nossa vida para libertar a gente de muitas amarras, amarras mentais, emocionais, amarras energéticas, limitações que a gente se impõe, crenças limitantes que a gente se impõe. Muitas pessoas também curam a gente profundamente, como eu falei antes, né? E eu não tô falando só de relacionamento amoroso, tá? Eu tô falando às vezes até de uma amizade, né? De um grupo de convivência. Algumas pessoas também têm esse poder, gente, o poder de entrar na nossa vida e mudar a nossa vida. Eu cheguei a conhecer algumas pessoas que têm esse poder. Entra na vida de uma pessoa e muda completamente a vida daquelas pessoas. Isso é fantástico. Eleni, boa noite. Beijo no Vinícius. Ivone, minha coruja linda, saudades de você. Rodrigo, nosso querido Rodrigo, trabalhador aí, né, da área da saúde. Que Deus te abençoe. Neuzinha, beijo, Neuza. Era sobre isso que eu queria falar e vou deixar novamente a reflexão para vocês. Por que algumas pessoas entram na sua vida? Por que algumas pessoas saem da sua vida? E quais são as qualidades e os defeitos dessas pessoas que convivem com você
e que fez você se mudar, de você observar e você tentar se mudar através da percepção da qualidade do defeito do outro. Pensa nisso. Quem tiver coragem, escreve aqui para mim nos comentários que depois eu vou ler e a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Eu só vou dar os últimos boa noites aqui. A Lana Beatriz, minha linda, minha musa linda, espero que você esteja bem. A Roberta, tem pessoas que estão na nossa vida há anos e não fazem nada, e outras entram e fazem uma revolução. Exatamente. A Silvinha Castaldelli, faz tempo que eu não vejo a Silvinha, a amiga da Roberta, se não me engano. Beijo, boa noite. Saudades de todos, né, Adriana? Também estou. A mãe Cleusa, sim, muito difícil, mas a gente faz de tudo para ajudar, porque a gente sente bem quando pode ajudar as pessoas. Isso é gratificante, sim, isso é muito gratificante. Ananda, um beijinho para você. Só para concluir, eu vejo muitas pessoas falando dessa questão de que algumas pessoas estão há muito tempo na vida, como a Roberta falou agora, e fazem pouco, ou não mudam, enfim. Mas se você for pensar também o papel que essas pessoas ocupam na sua vida, você vai começar a entender também o porquê que elas estão, e porquê que elas não estão, e porquê que elas entraram. Então também tem isso. Porque tem algumas pessoas que elas entram na nossa vida para abrir os nossos olhos, para fazer a gente enxergar o mundo, para fazer a gente enxergar quem é o pai, quem é a mãe que criou a gente, qual a educação que a gente recebeu, para fazer, às vezes, a gente enxergar que tipo de pessoa a gente é no amor, a gente é no trabalho, né? Tem pessoas que entram na nossa vida e chacoalham o nosso mundo e a gente percebe que a gente era muito iludido, por exemplo, né? Como também quando você se apaixona e se perde apaixonadamente, loucamente, o seu mundo inteiro ele se abala e você começa a perceber outras coisas que você não percebia. Então, as pessoas elas têm papéis diferentes e a gente também tem que respeitar que essas pessoas têm papéis diferentes, elas cumprem papéis diferentes na nossa vida. Mas, voltando pra gente, o que a gente percebe no outro que fez a gente mudar? Responde pra mim, tá bom? Beijo, boa noite. Espero que Deus abençoe todos vocês. Eu espero que todos estejam bem. Fiquem firmes, tá? Fiquem firmes. A gente ainda vai passar uns bocadinhos aí até as coisas melhorarem, mas a gente precisa ser forte, a gente precisa ter fé. E principalmente, gente, não se deixa abalar. A cabeça tem que estar positiva, a cabeça tem que estar boa, tá bom? Eu quero concluir esse áudio fazendo um apelo para vocês. Pessoal, quem tiver pai, mãe que é idoso, às vezes uma amiga mais idosa, uma senhorinha, pessoas assim, faz o seguinte, gente, põe a luva, a máscara, álcool em gel, toca a campanha da pessoa, fica à distância, tá? Mas vai fazer uma visita para a pessoa, sem contaminá-la, né, de preferência. Mas vai fazer uma visita para a pessoa, bate um papo, sabe, dá um pouco de atenção. Se você não consegue, gente, pega o telefone, pega o WhatsApp, liga para essas pessoas. Eu tô falando isso porque, assim, aqui na minha casa tem algumas senhorinhas que a gente chama de velha guarda da casa da Jurema, que são as nossas véias, que a gente brinca. O que que acontece? Essas pessoas, muitas vezes, elas ficam muito sozinhas. E não é porque filha abandona, não tem nada a ver, gente, mas é porque moram sozinhas, né? Então, essas pessoas acabam ficando muito sozinhas. Então, gente, quem tiver vizinha, quem tiver pessoas assim, gente, bota lá a máscara, bota a luva, visita essas pessoas, bate um papo, sem pressa. Gente, ninguém tá com pressa pra nada hoje. Então bate um papo, sabe? Liga pelo WhatsApp, manda brincadeira no Facebook, brincadeira no WhatsApp. Por quê? Porque essas pessoas elas ficam deprimidas, elas ficam tristes. E a gente precisa sair do nosso comodismo e estender, né, aquilo que a gente fala na ação. Então faça isso.
Ligue para essas pessoas. Quem tem pai, quem tem mãe que mora um pouco mais afastado, gente, pelo amor de Deus, bota máscara, bota luva, buzina, fica com distância, uma grande distância, mas fica ali, bate um papo, conversa com o pai, conversa com a mãe, vai visitar. Não abandona essas pessoas, não deixa essas pessoas sozinhas, porque ficar sozinho desse jeito faz muito mal para as pessoas. Então, por favor, gente, quem puder, faz isso que vai ser muito legal, tá bom? Juliana Alves, aproveitando, manda um beijo para dona Márcia, que também é uma das minhas velhinhas que vem aqui, amadíssimas. Por favor, manda um beijo para ela. Ivanise, vovó, beijo, saudades de vocês. Espero que Deus esteja abençoando todos vocês, tá bom? A Juremetes. O Wilker Moreira, o Wilker toca tabaco pra caramba também, maravilhoso. Não vejo a hora de retomar as aulas. O Marcos, as véias usas da CDJ, isso mesmo. A Cristiane falou, saiba que não foi o acaso que te trouxe esse assunto. Mais uma vez, a espiritualidade nos dando respostas através de você. Que sejam boas respostas. Cris, minha filhota linda, também amo. Márcio, boa noite, mãe. Obrigado, meu amor. Obrigado a todos. É isso aí. Gente, boa noite. Que Deus abençoe todos vocês. Que Nanã abençoe todos vocês, tá bom? Fui.